quero chamar sua atenção para novidades no caso Vitória. O doutor Fábio Costa já está com a gente para comentar sobre a autorização da reconstituição do crime. Mudou tudo. O delegado falou, não vou fazer. Agora mudou de ideia, a reconstituição vai acontecer dia 10 de abril. Só que, o doutor Fábio, o Michael, que é o principal suspeito, ele falou para os advogados dele, seus colegas advogados, ele falou o seguinte, fui pressionado para confessar. Aí os advogados estão entrando com pedido de nulidade da confissão. E o Michael, ele não é obrigado a participar dessa reconstituição. O Michael pode não colaborar, não querer colaborar com a reconstituição do crime. Eu quero que o senhor comente isso para que as pessoas possam entender. São novidades das últimas horas do caso Vitória. Tem uma reportagem do Yuri Macri, você vai entender mais a respeito dessa reviravolta no caso. E vamos ficar de olho na operação da Polícia Civil também, porque a qualquer momento eles podem chegar em um novo cativeiro. Tudo isso agora no Balanço Geral. A Justiça autorizou a reconstituição do crime que investiga a morte de Vitória Regina, de 17 anos. A Polícia Civil de São Paulo quer esclarecer pontos que ainda causam dúvidas na versão do suspeito Michael Salles dos Santos, que segue preso temporariamente. A família tem o direito de saber o que de fato aconteceu com a filha deles. Eles têm o direito de saber como tudo aconteceu, por mais doloroso que seja. No domingo, o jornalista Roberto Cabrini exibiu com exclusividade a gravação de alguns trechos do depoimento de Michael. Diferente dos vídeos já divulgados, ele aparece de frente e não de costas durante o interrogatório. A câmera registra expressões faciais e momentos de nervosismo. Em um dos trechos, ele demonstra desespero, abaixa a cabeça e fica em silêncio. São momentos de tensão. Michael diz que manteve um breve envolvimento com Vitória, ainda no início do relacionamento com a atual esposa. Conta que foi chantageado pela adolescente e, com medo de ter o caso exposto, cometeu o crime. O suspeito diz que foi até um ponto de ônibus, mas a encontrou em outro trecho da linha. No carro, contou que discutiram e, exaltado, desferiu 2 golpes de faca. Foi só 2 golpes. O primeiro golpe no pescoço. E o segundo foi perto do peito, na barriga. Segundo ele, Vitória morreu na hora. O corpo foi enterrado em uma cova rasa, com 2 pedras grandes em cima do corpo. Mas a adolescente foi encontrada sobre um tronco. Michael disse durante o depoimento que o corpo não estava como ele havia deixado. Você desconfia que alguém pode ter feito lá no corpo? Não sei. No relato, ele diz ainda o que fez no dia seguinte ao crime e que queimou o celular e os pertences de Vitória. Aí eu levantei por volta de 7 horas, eu troquei e fui trabalhar. Aí eu cheguei por volta de umas 5 horas em casa, aí tinha uns lixos que tinha na minha casa já para queimar e eu já queimei tudo. A confissão é contestada pela defesa. Os advogados dizem que o interrogatório foi realizado sem a presença dos defensores constituídos e em horário regular. O vídeo do interrogatório está dividido em 17 partes, todas cortadas. Não temos acesso na integralidade da prova. Após a confissão, Michael foi gravado em conversa com os advogados. Disse que foi ameaçado e que inventou a história para proteger a família. Eles foram lá, me chamaram, eu falei que não ia falar com eles. Aí o policial falou assim, que ia colocar que minha mãe ficou a cena do crime, falou que ia colocar minha esposa. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que fui eu, para eles me livrar, para a minha família. Nosso cliente não estava à vontade nessa confissão. É muito fácil de se notar que o delegado colocava palavras na boca do nosso cliente. Uma confissão desenhada. A polícia diz que todos os procedimentos foram legais e que Michael demonstra comportamento frio e calculista. Por isso, solicitou uma perícia psiquiátrica. Mas a defesa considerou a medida ilegal por não ter sido autorizada pela Justiça. Em nota, a defesa disse que a avaliação psiquiátrica foi ilegal e arbitrária, marcada sem ordem judicial e logo após uma confissão envolta em irregularidades. Após contestação formal, os advogados afirmam que o Ministério Público concordou e que agora Michael não pode ser obrigado a fazer a reconstituição ou exame psiquiátrico sem respaldo legal. A Secretaria de Segurança afirma que a confissão foi feita dentro da legalidade e que todos os procedimentos adotados seguem o Código de Processo Penal. O caso segue com a Delegacia de Cajamar.
A polícia volta a cogitar a participação de outras pessoas no crime. 2 pessoas são averiguadas pela polícia. A esposa de Michael, com quem ele falou várias vezes durante a madrugada por celular, e outro averiguado é Daniel Vinícius Souza Dias, amigo de infância de Michael, com quem ele esteve horas antes do sumiço de Vitória. O Michael veio, pegou o grampo e saiu. Nisso, até esse moleque, esse amigo meu que tá de testemunha, ele tava esperando aqui, ó, embaixo. Ele tava esperando aqui de moto. Ele viu o Michael entrando no carro e saindo sozinho. Então eu saí com esse meu amigo, entendeu? A atitude suspeita do motorista desse caminhão, que foi flagrado por câmera de segurança e parece iluminar uma área de mata perto da casa de Michael, também é investigada pela polícia. O perito legista entrevistado pelo jornalista Roberto Cabrini diz que ela possivelmente foi torturada. Ela tem uma fratura com perda dentária na região mandibular direita, que é o outro lado da facada. Ela tem uma equimose na panturrilha direita e tem uma equimose na região torácica anterior, possivelmente tortura. A polícia ainda não informou se encontrou câmeras de segurança que comprovem a versão dada pelo suspeito. Exames de DNA no sangue e cabelo encontrados no carro e na casa do suspeito seguem em andamento. São muitas perguntas ainda sem respostas e muitas contradições no depoimento. Mesmo lavando o carro, existem resíduos de sangue que podem ser detectados pela perícia técnica. Se não foi achado, ela não foi morta dentro do carro. Michael segue preso no Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Porque ele sozinho ele não fez nada. Ele não fez nada sozinho. Então, se for para colocar ele lá e os outros ficar soltos na rua, com mais meninas aí correndo perigo, então para mim não serve. Pois é, veja só, né, William, o temor do seu Carlos. Outras vítimas, será que tem cúmplices, né, coautores do crime da Vitória que estão soltos e podem colocar em perigo outras garotas? Porque, não vamos esquecer aqui, o Michael tinha no celular fotos de várias meninas, né? Será que outras meninas também seriam vítimas dele? Meninas com o mesmo biotipo da Vitória, né? A reconstituição é fundamental para poder chegar à autoria dos culpados. Ele, um dos que é suspeito mesmo tendo confessado. E o detalhe, nesse momento, essa confissão é válida. Então ele é um assassino confesso. Se ela for anulada, aí é outra história. Então a preocupação do pai é justamente que isso aconteça, ele consiga responder em liberdade e possa fazer mal para outras jovens. Por isso, é para não esquecer esse caso, a gente ir até o fim com essa cobertura para dar uma resposta à sociedade, Gardinho. Atenção, as novidades das últimas horas no caso Vitória Reviravolta. Dr. Fábio Costa, advogado da família, reconstituição marcada. Mas espera um pouquinho, doutor Fábio. Se o Michael se negar a participar da reconstituição e se até lá, a reconstituição será no dia 10 de abril, tem mais 15 dias pela frente. Se até lá a confissão dele for considerada nula, o que é que pode acontecer, doutor Fábio? Bom dia, Tiago. Bom dia, William. Bom dia, comandante Luca. Tiago, a reprodução simulada dos fatos, a reconstituição está marcada assim, para o dia 10 de abril, às 10h30 da manhã. Lembrando aqui, Tiago, que o Michael, ele não é obrigado a participar dessa reconstituição, tá? Mesmo que esse depoimento dele, esse interrogatório dele seja considerado válido e ele sendo aí um investigado confesso, um réu confesso, vou evitar usar a palavra réu porque ele ainda não virou réu dentro de um processo criminal. Esse investigado, o Michael, mesmo sendo confesso, ele não é obrigado a participar dessa reprodução simulada, ele não é obrigado a participar da reconstituição do crime. Agora, acredito eu também que ele não vai participar porque ele está negando nesse momento a autoria do crime e ele não teria o que contribuir, uma vez que ele diz não ter feito nada. Agora, vai acontecer a reconstituição do crime mesmo sem a presença do Michael? Vai acontecer com os elementos apurados até esse momento, vai acontecer porque tem
os indícios, você tem as provas técnicas, você tem os laudos, você tem os peritos, você tem a polícia que fez toda uma investigação. A reconstituição do crime, ela vai acontecer. Lógico que de uma forma um pouco mais precária. Por quê? Porque você não tem o elemento principal, você não tem um executor, você não tem a pessoa que organizou, que arquitetou, que executou todo esse plano. Mas fato é que no dia 10 de abril, às 10h30 da manhã, vai ser feita assim a reconstituição do crime, Thiago. Ô Diógenes, na sua opinião, a reconstituição sem a participação do Michael perde o peso? Perde muito, concordo absolutamente com o Dr. Fábio, ela fica muito precária, fica prejudicada no meu ponto de vista. Mas quero deixar claro uma coisa aqui. Por enquanto, o Michael tem contra ele uma série de situações. Tem muitas perguntas que não foram respondidas. Daí o motivo pelo qual a reprodução simulada dos fatos, a reconstituição do crime, seria importante. A confissão também. Agora, eu quero lembrar aqui, Tiago, que no direito penal, as provas indiretas, elas também ajudam na condenação. Ainda que nós não tenhamos a confissão do Michael, ainda que nós não tenhamos uma reprodução simulada dos fatos, a reconstituição do crime feita de forma plena, com a participação dele, a coleta de evidências pode levá-lo na cadeia. E vou mais além. Dada a repercussão, dada a gravidade dos fatos e dadas essas idas e vindas do próprio Michael, duvido que o Poder Judiciário autorize que ele responda esse crime em liberdade. Para mim, vai continuar preso até o julgamento no júri. Tem mais uma bomba no caso Vitória. William, o que aconteceu nas últimas horas na rede social da Vitória? Estão mexendo ainda na rede social dela? Ela segue mais pessoas. Tem a imagem da conta dela e do número de seguidores. Ela... olha aqui, ó. Aqui no telão. Então, mas como é que faz para mudar? Olha aqui. A moça morreu. Quem é que tá mexendo na conta dela? Você tem duas contas. É a mesma foto aqui. Nós precisamos da outra foto. São duas fotos. Por quê? Aqui são duas iguais, tá? São duas iguais. Por que são duas iguais? Estou vendo pelo número aqui, Isso. ó. Agora sim. Ó, 4.529, ela tá seguindo. Tá. Ela seguia. Isso aqui é um dia atrás. Agora, 4.531 ela está seguindo. Ou seja, a conta da Vitória está seguindo mais duas pessoas de ontem para hoje. Para aumentar o número de seguidores, o administrador da conta tem que clicar em seguir. Mas espera um pouco, se ninguém está mexendo na conta, porque a Vitória morreu, o celular dela desapareceu. Doutor Fábio Costa, o que está acontecendo nas redes sociais da Vitória? E isso pode significar que o celular dela não foi queimado, como afirmou o Michael? Em primeiro lugar, Thiago, eu não acredito na confissão do Mike, não acredito em alguns pontos dessa confissão, mais ainda. Um deles é a questão dele ter queimado o celular, tendo em vista que o celular emitiu um sinal em uma determinada região. Então eu não acredito nessa história que ele tenha queimado o aparelho. E assim, há uma probabilidade de alguém estar mexendo usando a rede social dela, seja pelo próprio aparelho dela, ou seja alguém que tinha o login, a senha. Lembrando que eu falei com a família e ninguém tinha o login e a senha para poder fazer o acesso a essa rede social. Então fica a dúvida de quem estaria manuseando. Lembrando, Thiago, que quando eu recebi essa informação, salvo engano, na última quinta-feira, eu passei para a delegacia e eles já estão em diligência para poder encontrar o IP, o endereço de localização de onde esse aparelho estaria sendo utilizado, Thiago. A localização do aparelho ou dos restos desse aparelho é fundamental para a sequência das investigações. O que nós estamos apontando aqui é gravíssimo, o fato de alguém estar mexendo nas redes sociais da Vitória. Pode ter sido um hacker ou alguém está com o login e com a senha dela, ou o celular não foi destruído coisa nenhuma. E a essa altura do campeonato, o próprio Michael dizendo que confessou sob ameaça, que teria sofrido tortura psicológica. Não dá mais para acreditar na história que ele próprio disse num primeiro momento que teria colocado fogo nas roupas da Vitória, no celular, aquele muro chamuscado, você lembra ali do lado do cativeiro do 810,
e depois ele disse que colocou tudo dentro de um saco e foi até aquela caçamba ao lado do campo de futebol que nós encontramos ao vivo aqui no Balanço Geral. Ninguém tinha visto ainda a caçamba, foi a nossa equipe de Motolink que foi lá, começou a fuçar, pegou aquela imagem do caminhão à noite, conferiu, bateu lá com o bueiro, lá com a boca de lobo. Ah, é aqui. Essa imagem que chamou a atenção é o caminhão que está com o farol aceso. A gente até levantou a informação das datas de recolhimento de lixo, dos dias de recolhimento de lixo. Terça e sábado, né? E aí, então, o que teria acontecido na madrugada do desaparecimento da Vitória? Foi pro lixo realmente o aparelho, mas aí apareceu o sinal, a torre captou o sinal do aparelho em Campinas. Muitas dúvidas a serem esclarecidas. E é por isso que o doutor Fábio Costa, representando a família, está em cima da polícia para que tudo isso seja elucidado, porque tem muitas arestas, tem muitos pontos a serem esclarecidos ainda, né, doutor Fábio? Exatamente, principalmente a localização desse aparelho de celular, não só desse, viu, Tiago? Lembrando que o delegado fez a apreensão de 10 aparelhos de celulares, então, e até o presente momento, até a última informação que eu tive é que nós tínhamos apenas 2 laudos e ainda restavam 8 aparelhos a serem periciados. E é importantíssimo o laudo pericial desses aparelhos, não só pela extração dos dados, não só pela extração das fotos, de tudo que tinha nesses aparelhos, mas também pela geolocalização. Porque a geolocalização vai determinar onde essas pessoas estavam durante o dia, no momento em que ela foi arrebatada e no momento que ela foi executada, inclusive depois, quando começa a investigação, quando começa as buscas, é importante saber da geolocalização de onde essas pessoas estavam naqueles momentos, Tiago.